Olá, meus queridos! E aí, tudo certinho? Persistentes no estudo? Gente, na aula passada nós começamos a estudar ação penal, né? Vimos que a ação penal, ela nada mais é do que o exercício, né? O mecanismo, o instrumento que o Estado vai utilizar para exercitar a sua pretensão punitiva. Então nós vimos na aula passada que muitas vezes o Estado, através, né, da propositura da ação penal, em regra, que a gente vai ver que existem exceções, muitas vezes o Estado ele não consegue, né, alcançar essa pretensão punitiva, seja porque não restou demonstrado no processo que aquela pessoa, né, contra quem se propôs a ação penal praticou o crime, ou muitas vezes porque não se tem sequer uma condição da ação. Então nós vimos lá que a ação ela possui condicionantes básicas, ou seja, às vezes você propõe a ação penal e ela não preenche os requisitos mínimos, né, para que se possa minimamente, né, requisitos mínimos e minimamente, vou ser redundante, se iniciar uma relação jurídica processual a partir do recebimento dessa ação penal. Então veja que se essas condições da ação elas não estiverem presentes, ou seja, a ação penal ela é tão ruim, né, que nem criar uma relação jurídica processual ela vai conseguir, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma rejeição da denúncia. Então nós temos as condições da ação genéricas, que são as 4 que nós vimos na aula passada. E na aula de hoje, nós vamos iniciar a partir das condições da ação específicas. Então, só para recapitular na aula passada, se eu não tenho o preenchimento de uma das 4 condições da ação, o que vai acontecer com a minha ação penal? A ação penal ela é inepta. Então, o que o magistrado ele vai fazer? Então, suponhamos que você seja o juiz. Então, eu propus, né, apresentei uma ação penal. Eu sou promotora de justiça. Então, essa ação penal, ela vai ser denominada de denúncia criminal. Apresentei a minha ação penal, a minha denúncia criminal. E a minha denúncia criminal, olha, uma porcaria. Então, não tem o preenchimento de um dos 4 requisitos. Suponhamos que eu tenha proposto a denúncia criminal pela prática de um crime de lesão corporal de natureza grave. Artigo 129, parágrafo 1º, veja, estou utilizando exatamente o exemplo da aula passada. E nesse caso, veja, enderecei para você que é magistrado. Então você pegou a minha denúncia criminal contra, sei lá, contra X, e você vai olhar a minha denúncia criminal e vai dizer assim, mas na verdade, X ele estava em legítima defesa, ele estava repelindo uma agressão iminente, de modo que nessa denúncia criminal que eu propus e enderecei para você que é o magistrado, não há, na verdade, crime propriamente dito, na medida em que esse caso nós temos uma excludente de ilicitude. Então veja que eu não tenho o preenchimento de uma das condições da ação. Então, quando apresentada a ação penal, de cara o magistrado percebe a ausência de uma das 4 condições da ação, o que ele vai fazer? Ele vai rejeitar liminarmente sua denúncia criminal. Vai rejeitar. Rejeição da denúncia. O Código de Processo Penal diz, olha, o juiz rejeitará a denúncia quando faltar uma condição da ação. Por que rejeitar? Porque, veja, rejeitar porque é o primeiro momento em que o magistrado, né, vai tomar conhecimento dessa ação penal. Agora, muitas vezes, nós temos uma hipótese em que o juiz comeu bola, ou seja, dormiu no ponto, e ele recebeu a petição, ele recebeu a ação penal. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo da lesão corporal grave. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4
registro aí 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Praticada em legítima defesa, ou seja, praticada em uma causa excludente da ilicitude. Então, nesse caso, o que aconteceu? O juiz ele recebeu a ação penal, a denúncia criminal, e mandou citar a parte E para apresentar a resposta à acusação, ou seja, para que X do nosso exemplo hipotético da aula passada respondesse, né, aquilo que está sendo imputado contra ele na ação penal. E aí o réu ele vai virar o processo e falar: olha só, excelência, realmente eu pratiquei essa lesão corporal grave, mas eu estava em legítima defesa. Eu tenho aqui, excelência, uma causa de exclusão da ilicitude. Então veja que nesse nosso segundo exemplo, nós ainda temos o quê? Uma ausência de condição da ação, visto que estamos estudando a mesma condição da ação, só que o momento em que foi constatada a ausência dessa condição da ação foi posterior ao recebimento da denúncia. E aí, gente, quando o juiz já recebeu a denúncia e ele vê que ele fez merda, porque ele mandou citar o réu, e, na verdade, o réu veio no processo e disse: olha só, excelência, na verdade não teve crime porque eu estava em legítima defesa, o que o magistrado vai fazer? Ele não pode rejeitar a denúncia. Por que não pode? Porque, ele já recebeu. Mas aí, nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai prolatar uma sentença absolutória. Por quê? Porque, na verdade, esse defeito da condição da ação se prolongou no curso do processo. Porque quando o juiz ele recebeu, ele não constatou. Ele citou o réu que veio ao processo e disse que aconteceu. Então veja que nesse caso, o réu vai dar o conhecimento do magistrado, o réu é quem vai apontar para o juiz que está ausente uma condição da ação. Então nesse segundo momento, o que vai acontecer? Nós não podemos utilizar o nome rejeição, porque eu só rejeito algo logo que eu recebo, pelo menos em processo penal. Então vai caber o que para o magistrado? Absolvição, uma sentença absolutória. Absolvição sumária. Por que absolvição sumária, gente? Porque, eu não vou ter processo. O processo ele vai ser extinto ali, com resolução de mérito, porque a pessoa que praticou, no nosso exemplo X, estava amparada por uma causa excludente de ilicitude. Então, quando há, nesse caso, uma absolvição sumária, significa dizer que em nenhum outro momento, por essa mesma situação, X vai poder ser denunciada, porque houve uma decisão de mérito. O magistrado, ele analisou a pretensão punitiva do Estado e ele disse que ela é improcedente, porque na verdade a pessoa praticou aquela conduta amparada por uma causa excludente de ilicitude. Tudo bem? Então vejam, meus queridos, que se eu tenho a ausência de uma dessas 4 condições da ação, no momento em que a ação penal ela é proposta, nós vamos ter o quê? Rejeição. Rejeição da petição inicial, rejeição da denúncia criminal, rejeição da ação penal. Agora, se eu tenho uma ausência de condição da ação constatada depois que a ação foi recebida, aí não tem como eu rejeitar. Não, porque eu já recebi. E aí eu vou fazer o quê? Sentença absolutória. Liminar. Liminar não, sumária. Por que sumária? Porque, não vou ter processo, não vou ter instrução, não vou ter interrogatório, não vou ter reconhecimento de vítima, não vou ter produção probatória nenhuma, nada.
porque vai ser dispensado. Tudo bem? Então, na aula passada, nós paramos exatamente nesse ponto, tá? Então, vimos as 4 condições da ação genérica. Na nossa sequência da aula de hoje, então, nós temos as condições da ação que são específicas, né? Então, nós temos condições da ação de 2 naturezas. Só para a gente criar um esqueminha aqui, né? Condições da ação de 2 naturezas, genéricas específicas. Na aula passada, genéricas, que a gente já estudou. E agora a gente está nesse exato ponto, que são as condições da ação específicas. Veja, pessoal, que se chama condições da ação específicas, é porque cada circunstância legal vai trazer aquela condicionante especial. Então veja que para cada crime, para cada situação, eu tenho essa condição da ação especial. As condições da ação genéricas, as 4, se aplicam para toda e qualquer tipo de ação penal, seja ela de natureza pública, quando titularizada pelo Estado, seja ela de ação penal privada, quando titularizada pelo ofendido ou quando titularizada pelo cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, que é o CAD, né? No caso de morte do ofendido, nas situações de ação penal privada, ok? Se vocês ainda não aprenderam isso, não se preocupem, porque afinal de contas nós ainda vamos desmembrar todas as hipóteses cabíveis, todas as variáveis e todos os conceitos legais sobre as ações penais públicas e privadas, ok? Mas só com o que nós estudamos na aula passada, você já sem dúvidas conseguiria absorver qual é a diferença. Então veja, pessoal, quais são essas condições específicas então? Então eu trouxe alguns exemplos. Representação do ofendido. Quando, professora? Nos crimes de ação penal pública, gente do céu, olha essa letra, pelo amor de Deus. Ação penal pública condicionada à representação, que nós vamos ver daqui a pouco do que se trata. Isso é uma condição da ação especial, ou seja, se cuidar de uma ação penal condicionada à representação e se eu não tenho dentro da denúncia, dentro do inquérito, essa representação, significa que embora possa existir o preenchimento das 4 condições da ação genéricas, a minha ação vai ser rejeitada. Por quê? Porque falta a condição da ação específica. Exemplo: estupro, artigo 213 do Código Penal. Qual é a narrativa do crime de estupro? No que consiste o crime de estupro? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a permitir ou a praticar outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Beleza. Lá ao final, no artigo 225 do Código Penal, você tem algumas disposições legais em relação à ação penal desses crimes. E lá no 225 você tem dizendo o seguinte: olha, no crime de estupro se procede mediante representação. Então veja que lá no 225 o legislador está dizendo: olha, acaso alguém seja denunciado pela prática do crime de estupro, é necessário que haja o termo de representação da vítima. Então veja que isso é uma ação penal com requisitos genéricos, que são os 4 que nós estudamos, mais um requisito específico, que é qual? O termo de representação da vítima, tá? Não vamos aprofundar sobre ele agora, porque a gente vai ver sobre todas as ramificações na aula que vem. Mas, para que nós possamos entender, né, com relação ao termo de representação, basicamente significa dizer que a representação significa uma anuência, uma permissão da vítima para que o Estado exerça a pretensão
de punir, ok? Então veja que os crimes que exigem esse termo de representação, essa representação do ofendido, são crimes que exigem, além do preenchimento das 4 condições genéricas da ação, também uma condição especial, que é a representação. Outro exemplo também de condições especiais, laudo de constatação no crime de drogas. Então, se eu tenho, por exemplo, um crime de tráfico, artigo 33 da Lei de Drogas, eu trabalho com um laudo preliminar de constatação de substância. Gente, nesse laudo, o que vai acontecer? Suponhamos que a pessoa foi presa em flagrante, com determinada quantidade de substância. Lá nessa prisão, nessa substância que foi apreendida, é necessário que seja realizado rapidamente um laudo preliminar de constatação. O que é um laudo preliminar? É aquele que não é definitivo. Esse laudo preliminar, ele é um elemento mínimo, um indício mínimo para que seja oferecida a denúncia criminal. Ora, se eu denuncio alguém pela prática do crime de tráfico e sequer eu tenho esse laudo preliminar de constatação de substância, claro, né, sendo a substância apreendida, porque, às vezes eu tô respondendo por um crime de tráfico e não foi apreendido nada. Aí não tem como ter laudo preliminar, né, queridos? Mas suponhamos que eu fui preso em flagrante com determinada quantia. Para que eu seja denunciada por esse crime de tráfico, além das 4 condições da ação que nós estudamos, é necessário... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Obrigatoriamente esse laudo preliminar de constatação de substância, ou seja, um laudo, né, prévio dizendo que aquela substância apreendida ela é droga, ela está inserida na portaria como substância entorpecente, ok? Ora, fui denunciada sem esse laudo, professor, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Sua denúncia vai ser, a denúncia oferecida contra você vai ser rejeitada. Por que rejeitada? Porque embora haja o preenchimento das 4 condições da ação, eu não tenho essa condição da ação específica preenchida, que é esse laudo preliminar. Então vejam vocês que, na verdade, diferente das condições genéricas em que nós temos que memorizar, nas condições específicas, temos que ficar atentos para a disposição legal com relação àquele crime, àquela situação, porque a lei é quem vai dizer qual é essa condição especial. Quando a lei nada disser, nós vamos trabalhar com o quê? Com as 4 condições genéricas da ação, ok? Então, recapitulando, condições genéricas da ação sempre são necessárias, óbvio. Pode ser que em determinados crimes nós tenhamos, além das 4, mais as condições específicas, ok? Se eu não tenho nenhuma delas, como nos nossos exemplos, o que vai acontecer? Rejeição da denúncia, ou se houve, né, o juiz comeu bola, o promotor comeu bola, o quê? Absolvição sumária. Lógico, porque vai dizer que falta uma condição especial da ação. Tudo bem, gente? Agora, veja que nós temos finalmente a classificação das ações penais. Então nós temos basicamente ações penais de 2 naturezas. Ação penal de natureza pública,
titularizada pelo Estado, e ação penal de natureza privada, titularizada pelo ofendido ou seus sucessores, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, que é o CAD. Tudo bem? A ação penal pública, ela se subdivide em dois ramos: pública condicionada à representação, pública incondicionada e pública subsidiária da pública. Essa pública subsidiária da pública é uma exceção da exceção da exceção, só que nós vamos ver para não pecar na falta, né? Antes de pecar no excesso do que na falta. Agora, a ação penal privada, ela pode ser ação penal privada personalíssima, nós só temos uma hipótese, tá? Ação penal privada exclusivamente privada e ação penal privada subsidiária da pública. Essa exclusivamente privada também é chamada de ação penal privada, eu sei que o nome é estranho, tá? Mas é isso, privada propriamente dita. Também é uma outra classificação. Então nós temos hoje e no próximo encontro, né, que desmembrar todas as variáveis de ações penais. Então lembre-se, ação penal pública. Pública, quem que vai cuidar? Estado. Ação penal privada, quem que vai cuidar? Ofendido ou representante legal. A simples nomenclatura já nos indica qual é a natureza da ação. Tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos começar desmembrando a ação penal pública, né? Então veja, a ação penal pública incondicionada, veja, quem vai titularizar é o Ministério Público. Que na verdade representa quem? O Estado. Se a ação penal ela é pública, condicionada ou incondicionada, significa dizer que o Estado é quem vai titularizar o exercício da pretensão punitiva. Então veja, onde que está isso, professora? Artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Então você vai olhar isso daí lá na Constituição. Então veja, e a peça acusatória, ela é denominada de denúncia. Então veja, quando o Ministério Público propõe a ação penal, essa ação penal ela é denominada de denúncia criminal. Então se eu digo assim, pô, fulano, vamos pegar um professor de civil, né? O pessoal fica puto quando a gente usa exemplo de bandidagem com civilista, né? O civilista ele não gosta, ele acha um absurdo que as pessoas tenham direito de defesa quando eventualmente elas tenham praticado um crime. Eles não concordam, eles acham isso um absurdo. Então vamos pegar um professor de civil. Suponhamos que o professor de civil praticou um crime, sei lá, praticou um crime de roubo. Não, roubo não, porque o professor de civil jamais teria uma robustez, né? Ainda mais os professores de civil aqui da LAC, são franzinos, né? Praticou um crime de furto. Então veja, o crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Então é uma ação penal pública incondicionada. Se eu digo assim, bom, professor tal de civil da LAC, professor Stanley de civil da LAC, ele foi denunciado. Se eu digo para vocês que uma pessoa foi denunciada, se eu uso esse termo denunciada, significa dizer que quem propôs a ação penal foi o Estado através do Ministério Público. Então guardem essa informação que depois nós vamos precisar dela. Então quando eu digo denúncia criminal, significa que o Estado foi quem, ou aliás, é quem está exercendo a pretensão punitiva. Seja a ação penal de natureza pública condicionada à representação, seja incondicionada, ok? Então olha lá, titular, Ministério Público. Artigo 129 da Constituição Federal. Então, olha lá, são funções do MP promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. Qual lei, professora? Código de Processo Penal. Ora, se eu tenho uma disposição constitucional aqui, nós trabalhamos com a lei infraconstitucional, no nosso caso, o Código de Processo Penal, ok? Então, veja que iniciando o nosso estudo da ação penal pública, nós temos a primeira delas, que é a ação penal pública incondicionada. Então veja, pessoal, incondicionada.
Na ação penal pública incondicionada, nós não temos o implemento de nenhuma condição. Nenhuma condicionante é necessária para que o Estado exerça a pretensão punitiva. Então veja que na ação penal pública incondicionada, não importa a anuência da vítima para a propositura da ação penal. Ai, gente do céu, olha isso, pelo amor de Deus. Da ação penal. Então, pô, suponhamos que, vamos pegar nosso exemplo, né? Professor de civil, coitadinho, né? Passando necessidade, praticou um crime, né? Furto, estado de miserabilidade, professor de civil, complicado, praticou um crime de furto. Suponhamos que ele me furtou. Precisando de grana, apertado, professor de civil, tal. E aí eu vou na delegacia e falo, ô, delegado, pelo amor de Deus, deixa isso quieto aí, o cara é professor de civil, ele não tem culpa de ter escolhido esse ramo do direito para trabalhar, olha, releva, tal, o senhor sabe como que é. O delegado, o que ele vai fazer? Ele não vai se importar. Ele vai investigar, ele vai elucidar esse crime de furto. O relator mandou para o promotor. O promotor ofereceu a denúncia contra o professor de civil. Então, suponhamos que antes de oferecer a denúncia, o inquérito já lá em mãos do promotor de justiça, eu fui lá, falei, olha, promotor, é o seguinte, coitado, pô, deixa isso aí pra lá, ele me furtou, mas assim, tava passando necessidade, ficou arrependido, não vamos mexer com isso não, deixa isso quieto. Não importa, o Estado ele não quer saber da anuência da vítima, porque a natureza da ação ela é incondicionada, ela é pública incondicionada. Se a vítima concorda ou não, se ela anui ou não, se ela quer ou não que a pessoa seja denunciada, isso não importa para o Estado, porque veja, natureza pública incondicionada. Então a anuência da vítima para a propositura da ação, ela é desnecessária, ela não importa. Tudo bem, pessoal? Veja que essa, inclusive, é a disposição do artigo 100. Então, olha lá, do Código Penal. Código Penal, tá, gente? A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Pô, quando a lei vai declarar privativa do ofendido? Então, por exemplo, né, crime de estupro, que é uma ação penal pública condicionada à representação. Lembra que nós vimos agorinha? Então, a própria lei, o próprio artigo 225 disse que aquela ação penal ela é condicionada a alguma coisa. Então, veja que da mesma forma, nós temos as ações penais privadas. Quando que eu sei que o crime é de ação penal privada ou não? A lei vai dizer para nós. Então, a lei vai dizer assim, olha, determinados crimes se procede mediante queixa-crime. Então já se sabe que a natureza da ação ela é privada. Mas sobre a queixa-crime a gente vai ver daqui a pouquinho, não se aveste, tá? Não fique ansioso. Então veja que, salvo quando a lei declara privativa, a regra é que ela é pública, tá? Então, no teor do artigo 100 do Código Penal, nós temos a confirmação da, incondicionalidade como regra, a não ser quando a lei traga essa exceção, que é no caso que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, além da ação penal pública incondicionada, que é a regra do nosso sistema, nós temos a ação penal pública condicionada. Primeiro, se ela é condicionada, ela se condiciona por alguma coisa, óbvio. Se eu tenho uma condicionante, eu tenho algo a mais, um plus, correto? No caso da ação penal pública condicionada, nós dizemos ação penal pública condicionada a quê? Geralmente é condicionada à representação. Então nós temos aqui representação do ofendido e requisição ministro da Justiça. São as duas hipóteses de ação penal pública condicionada. Então veja, se ela é titularizada pelo Estado, se ela tem uma condicionante, quais são essas condicionantes? Ou a condicionante é representação,
ou a condicionante é requisição do ministro da Justiça. O que mais cai em prova, professora? Primeira, condicionada à representação. Então veja, que é inclusive a primeira que nós vamos estudar. A condicionada à representação do ofendido, lembra do nosso exemplo do crime de estupro? Do artigo 213 mais 225? Então você vai olhar o 213 do CP mais o artigo 225 do CP, que lá está dizendo justamente o quê? Que esse crime se procede mediante representação da vítima. Então, quando nós temos a necessidade dessa representação, essa representação significa o quê? A anuência da vítima, a permissão da vítima para que o Estado possa propor a denúncia criminal, ok? Então veja que eu coloquei aqui para vocês um exemplo do artigo 182 do Código Penal, que está justamente no capítulo dos crimes patrimoniais. Então olha lá, somente se procede mediante representação, lembra? Condição da ação especial. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então veja, se houver a prática de um crime de furto contra seu irmão, você furtou seu irmão, para que você seja denunciado pelo crime de furto, é necessário o quê? Essa condicionante específica aqui, que seu irmão ofereça a representação. Significa dizer que seu irmão, quando vai na delegacia, ele diz o seguinte: olha, delegado, eu desejo representar. Eu desejo que meu irmão seja processado e julgado por esse furto que ele praticou contra mim. Então veja que essa condição da especial, né, ocorre, incide dentro das ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido, ok? Então veja que essa representação, ela pode ser apresentada para o delegado de polícia, pode ser oferecida para o magistrado, pode ser oferecida para o Ministério Público, desde que se tenha esse termo de representação, já se está presente o requisito, tá? Que é a condição da ação especial e que é justamente a ação penal pública condicionada à representação. Então veja, pessoal, que o termo de representação, ele é o quê? A anuência do ofendido para que o Estado proponha ação penal. É anuência. O ofendido está dizendo: não, Estado, pode ir lá, pode processar e julgar a pessoa que praticou o crime contra mim. Então veja que é uma condição especial da ação e que é uma classificação especial. Ação penal pública condicionada, se é condicionada, ela é condicionada a alguma coisa e é justamente condicionada a essa representação, ok? Significa anuência da vítima. Quem é o titular da ação penal? Ainda é o Estado, porque a natureza da ação é pública. Estamos dentro da ação penal pública, só que existe essa condicionante. Então veja, pessoal, que essa, inclusive, é a disposição do artigo 39. Então olha lá, o direito de representação poderá ser exercido por quem? Pessoalmente ou por procurador, com poderes específicos, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Agora, com relação a essa representação, que é essa anuência do ofendido, nós temos que ter em mente, vamos aproveitar e estudar juntos também essas questões que são iguais com relação à queixa-crime, temos que olhar com alguma cautela. Então,
quando eu posso representar? Qual é o prazo para representação? Existe prazo? Ela pode ficar solta? Sei lá, daqui a 20 anos eu resolvi representar. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Representar alguém por um crime de estupro, eu vou lá e represento. Não é assim que funciona. Então, tanto para a representação, que é essa anuência do ofendido, para que o Estado proponha a ação penal, nós temos também com relação à queixa-crime. Lembrando lá, queixa-crime é para quem? Quando o ofendido titulariza a ação penal. Mas, são denúncia criminal e queixa-crime são a mesma coisa, só que titularizados por pessoas diferentes. Então, por isso que o termo de representação nós vamos estudar juntamente aqui com a questão do prazo para queixa-crime, tá? Mas quando eu for chegar lá na queixa-crime, eu vou falar de novo sobre esse prazo, não se preocupe. Então, veja, quando que eu posso representar? Prazo decadencial de 6 meses. Então, veja que ocorrido o crime de ação penal pública condicionada à representação, eu não posso ficar eternamente sem representar. Eu tenho prazo de 6 meses para poder apresentar esse termo de anuência para que o Estado titularize essa ação penal. Veja que aqui é um prazo de direito penal, esse prazo decadencial. Nos prazos de natureza penal, o que acontece? Nós incluímos na contagem a data do cometimento. Então, por exemplo, fui vítima de um crime de estupro hoje. Hoje é o dia 1 da contagem do meu prazo. Nos prazos processuais, nós vimos nas aulas anteriores, que nos prazos processuais nós excluímos a data do começo. Então, por exemplo, se fosse um prazo processual, então eu fui citada para apresentar uma resposta à acusação. Então, eu fui citada hoje. Quando começa o meu prazo? Amanhã. Porque é um prazo processual, tá? Na decadência, por ser um prazo penal, por que prazo penal? Porque é trazido o instituto decadência no Código Penal. Então, veja, aqui nós vamos computar o dia do início do prazo, ok? Isso está lá no artigo 10 do Código Penal. Agora, veja que esse prazo de 10 dias, esse prazo de 6 meses, ele é contado a partir de quando, gente? A partir de quando você souber quem é o autor do delito. Então, por exemplo, suponhamos que houve um crime de estupro, a vítima foi estuprada com emprego de violência, mas o estuprador estava encapuzado, artigo 213. A vítima não sabe quem foi o autor do crime de estupro ainda. Muitas vezes ela pode não querer se deslocar para a delegacia para representar. Então, quando que vai começar esse prazo decadencial de 6 meses para ela? A partir do momento em que ela toma conhecimento de quem é a pessoa ou, eventualmente, de quando foi efetivamente que ocorreu aquela prática, ok? Então, o prazo não é no momento do ato ou fato. No momento em que a vítima toma conhecimento é que se inicia a contagem do prazo decadencial para o oferecimento da representação. Agora, esse é o teor do artigo 38. Então, olha lá. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá
Esse decairá é decadência, gente. Decairá no direito de queixa ou de representação, que é o nosso caso agora, ação penal pública condicionada, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Essa parte final aqui nós vamos estudar depois, não se preocupem. Agora veja, gente, que muitas vezes nós temos alguns prazos decadenciais específicos, ou seja, o próprio crime ele já traz um prazo diferenciado, que é a exceção da exceção da exceção no nosso sistema. Então olha lá, exemplo, artigo 236, contrair casamento, então olha a disposição, contrair casamento, parece ter uma doença, né? Fulano contraiu uma doença, fulano contraiu um casamento, ah não, fulano está casado, contraiu o casamento. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Então veja, você mentiu para casar com a pessoa, né? Você passou a perninha nela. É o artigo 236. Então veja, a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Então veja que aqui não traz um prazo de 6 meses como está no Código de Processo Penal. Aqui nós temos o quê? Um outro marco, que é o trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento. Então é um outro prazo decadencial específico porque é previsto dentro do crime do artigo 236, tá? Agora, quem pode apresentar esse termo de representação ou a queixa-crime, pessoal? Bom, se a pessoa ela é maior de 18 anos, ela mesma pode representar independentemente de representante legal. Se ela veja, né, que houve aqui uma repetição. Se ela é menor de 18, nós precisamos do quê? De um representante legal, né? Vamos arrumar aqui. Dependente de representante legal. Então, se a pessoa ela é menor que 18 anos, gente, não briga comigo. Se ela for menor que 18 anos, o que vai acontecer? Representante legal para apresentar o termo de representação. Se ela for menor que 18 anos. Se ela é maior, não precisa de ninguém. E agora, e se ela morreu, professora? Pô, o ofendido morreu. Como que vai funcionar a representação? Aí nós vamos trabalhar com um fenômeno denominado sucessão processual. Que é quem? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Que é o CAD, tá? São 2 Cs mesmo, um aqui repete. Então, por exemplo, né? Um crime condicionado à representação, mas a pessoa morreu. Quem vai representar em nome dessa pessoa? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, tá? Então vai haver uma sucessão processual, tá? Então maior de 18 ninguém precisa de representante, menor que 18 representante legal, a pessoa morreu, sucessão processual, tá? Então esses são os atores que podem eventualmente representar ou propor a queixa-crime. Tudo bem? Então veja, pessoal, anotaram isso aqui, pelo amor de Deus, né? Então veja, pessoal, que essa, anotaram aí? Que essa, inclusive, é a disposição do artigo 33. Então, olha lá. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do MP, pelo juiz competente para o processo penal. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do MP, mas dependerá, lembra do nosso caso, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, ok? Agora, temos um detalhe. Muitas vezes, a pessoa representou, mas ela se arrependeu. Ela não quer voltar atrás. Então, como que vai funcionar? Isso se chama
retratação da representação. Só para a gente memorizar aqui, essa questão da requisição do ministro da Justiça é a outra possibilidade de cabimento da ação penal, da denúncia criminal condicionada à requisição do ministro da Justiça. Não se preocupem que a gente vai estudar essa parte aqui na aula que vem, tá? Então veja que aqui, deu tilt, hoje tá danado. Então veja que aqui, né, quando eu vou poder me retratar? Pode dizer assim, bem, eu representei, mas tem como a gente deixar do jeito que tá, que eu não quero mais, né? Que eu mudei com relação à minha anuência, que eu não quero mais que você, Estado, proponha ação penal? Tem. Quando? Até o oferecimento da denúncia. Se o MP já ofereceu a denúncia, não haverá retratação. Esse é o teor do artigo 25. A representação é irretratável depois de oferecida a denúncia. Então veja, se há uma ação penal condicionada à representação, então a vítima foi estuprada, ela foi na delegacia, representou, promotor ofereceu a denúncia, já distribuiu a denúncia. A ofendida chegou lá no MP e falou, olha, não quero mais que denuncie o estuprador, eu quero me retratar. Não dá mais, a denúncia já foi oferecida. Então só é possível você retirar essa anuência do Estado, essa anuência para que o Estado proponha a ação penal até o oferecimento da denúncia. Então guarde essa palavra, oferecimento da denúncia. Não é recebimento da denúncia, é oferecimento. Então saiu das mãos do promotor e já foi distribuída lá na vara criminal respectiva. Tudo bem, gente? Então veja, pessoal, que na aula de hoje nós estudamos então sobre denúncia criminal, vimos as condições da ação específicas e estamos dentro daquele desmembramento das naturezas das ações penais. Então estamos estudando a ação penal pública, vimos a incondicionada e acabamos de ver a condicionada à representação. Então vimos algumas particularidades com relação à representação e na aula que vem nós vamos dar continuidade à ação penal pública condicionada, só que dessa vez condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ok? Então, na aula que vem, a gente vai começar a ver também outros artigos, mas fiquem tranquilos que todos aqueles artigos que são necessários para sua aprovação, a gente aborda ele aqui na sala. Tudo bem, gente? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aqui. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês.